Eu vou te contar coisas que você nunca pensou sobre suas emoções. Você sabia que as emoções, elas não são apenas reações momentâneas, mas sim poderosas ferramentas que moldam a nossa vida? Imagina como seria viver sem sentir alegria, medo, tristeza. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos entender o fascinante mundo das emoções e entender como que elas influenciam a nossa vida. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema. E se você já se perguntou por que algumas situações te fazem reagir de forma tão intensa ou como lidar melhor com as suas emoções, fica aqui comigo que nós vamos descobrir juntos como as nossas emoções podem ser as nossas maiores aliadas ou os nossos piores inimigos. A maioria das pessoas vive um verdadeiro carrossel emocional, experimentando uma ampla gama de sentimentos todos os dias e vários dentro do mesmo dia, desde a alegria de quando a gente encontra algum amigo querido, aquela frustração que a gente sente no trânsito, ou aquela ansiedade que vem antes de uma reunião importante do trabalho. Então, as emoções, elas estão presentes no nosso dia e elas também vão moldando a nossa maneira tanto de ver quanto de reagir ao mundo ao nosso redor. Sentir emoções é fundamental para a nossa experiência humana e a importância delas na nossa vida é enorme. Por exemplo, as emoções, elas geram conexões entre as pessoas. Elas são a cola que une uma pessoa a outra e sem ela nós não teríamos conexões reais. Além disso, elas também nos ajudam na nossa tomada de decisão, porque são elas que fornecem para a gente informações sobre o que é importante para nós e também elas nos ajudam a avaliar diferentes situações. Por exemplo, sentir medo pode nos alertar sobre um perigo em potencial, enquanto que sentir felicidade pode indicar para a gente que aquilo que a gente está fazendo nos faz bem. Elas também são fundamentais para a nossa sobrevivência, porque emoções como o medo e como a ansiedade, elas têm raízes evolutivas profundas e sem elas nós não sobreviveríamos ao longo do tempo. O medo, por exemplo, ele prepara o nosso corpo para a luta ou para a fuga, aumentando assim as nossas chances de sobreviver a situações perigosas. Por quê? Imagina se a gente não sentisse medo diante de um penhasco ou se a gente quisesse fazer ali um carinho num leão selvagem. Não ia dar certo, não é mesmo? E as emoções também trazem autoconhecimento, porque elas ajudam a gente a nos entender melhor. São elas que mostram aquilo que a gente valoriza, aquilo que machuca a gente e aquilo também que nos motiva. Quando a gente presta atenção nas nossas emoções, nós aprendemos mais sobre as nossas necessidades, os nossos desejos e também sobre os nossos limites. Aliás, são elas que trazem muitas vezes a motivação para nossa vida, que fazem a gente se mexer, porque sem elas, possivelmente a gente viveria empacado. Por exemplo, a paixão por algo pode dar aquela energia necessária para que a gente possa correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. E são as emoções que trazem o colorido para a nossa vida, porque a partir delas é que a gente se expressa de forma criativa. O que seria da arte se não fossem as emoções? A música, a pintura, a literatura são expressões das nossas emoções humanas. Então, a criatividade, muitas vezes, ela vem dessa capacidade de sentir e de expressar essa gama de emoções, gerando também conexão com os outros através da arte, por exemplo. E são elas que muitas e muitas vezes nos ajudam a resolver os nossos problemas, porque elas vão fornecer os sinais sobre o que está ou não funcionando na nossa vida. Por exemplo, a frustração mostra pra gente que algo precisa mudar e a satisfação já mostra pra gente que a gente está no caminho certo. Então, em resumo, sentir emoções é essencial para viver uma vida plena e significativa, porque elas que enriquecem as nossas experiências,
nos conectam com os outros e servem como um guia para a nossa trajetória, tanto pessoal como profissional. Então, a gente precisa abraçar as nossas emoções ao invés de reprimir, porque elas é que são a chave para o nosso autoconhecimento e para o nosso bem-estar. E o que a gente faz? O contrário disso. E o que são emoções? As emoções são respostas rápidas e muitas vezes difíceis de controlar, que afetam significativamente o nosso organismo. Algumas são agradáveis, como a alegria e o prazer, e outras nem tanto, como o medo e a tristeza. Elas são resultado da evolução e elas se mantêm até hoje porque foram essenciais para nossa sobrevivência enquanto espécie. Porque imagina você estar lá numa floresta escura e de repente um arbusto se mexe. É muito mais vantajoso você sentir medo e sair correndo do que ficar ali parado, não é mesmo? E então, aproveitando, quando que as emoções nos ajudam? As emoções, elas são sistemas de informação poderosíssimos. Elas preparam a gente tanto para ação, como também elas organizam o nosso comportamento. Então, quando nós estamos felizes, por exemplo, nós sorrimos para as pessoas ao nosso redor e elas percebem. Da mesma forma, se alguém do nosso lado está com uma expressão mais de raiva, a gente já sabe que é melhor ter uma cautela com aquela pessoa. Se alguém está chorando, a gente se prepara para acolher essa pessoa ou então para ponderar aquilo que a gente está discutindo com ela. Então, elas têm essa função importante de comunicação, tanto para nós como também para o mundo e para as pessoas à nossa volta. Hoje em dia, os nossos predadores, eles mudaram. Não são mais as onças e as cobras, os leões, mas sim a ameaça de perder o emprego, de levar uma bronca do chefe, ou de ser mal avaliado por alguém, receber uma crítica. Mesmo assim, as emoções elas continuam transmitindo significados importantes em um contexto diferente daquele que a gente vivia lá na selva. Então, resumindo, elas nos ajudam quando elas trazem para nós uma comunicação. Eu sigo em frente? Eu recalculo a rota? Eu caio fora? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu paro de falar agora? Eu acolho a pessoa? Ou eu ataco? Ou eu me defendo? Então, elas comunicam o que a gente tem que fazer, entendeu? Por isso é que a gente não pode reprimir, sufocar as nossas emoções, porque elas estão aí para ajudar a gente, para comunicar e também cabe a nós parar para ouvir a mensagem que elas estão trazendo, porque isso vai nos ajudar. Como a gente não tem abertura para sentir, aí é que começa a dar problema, porque ela pode começar a querer comunicar essa mensagem que ela veio passar mais e mais alto. E aí é onde a gente se perde nas nossas emoções, porque nós não paramos para ouvir a mensagem, ou então não sabemos o que fazer com a mensagem que ela está passando. Então o problema não são as emoções, mas é a nossa inabilidade de ouvi-las e também de lidar com elas. Faz sentido? Quando isso acontece, é aí que elas podem sair de grandes aliadas para as nossas inimigas. Então, quando que as emoções elas atrapalham? Elas podem se tornar desadaptativas por causa de aprendizados anteriores, por causa de vínculos familiares ou então também de traumas mais específicos. Vamos supor que alguém tenha sido humilhado em público na infância. Anos depois, se essa pessoa precisar falar em público, ela pode sentir o mesmo medo e vergonha lá do passado, porque o organismo dela aprendeu a associar essa situação a essas emoções negativas. Mas, na verdade, não tem emoções negativas, tem emoções desconfortáveis. E quando o nosso ambiente não nos ajudou a lidar com essas emoções mais difíceis, aí não temos o repertório para lidar com situações onde elas aparecem e começa aí a dar o problema porque a gente quer fugir dessas emoções, não quer ouvir a mensagem que elas têm para passar e nós vamos criando uma relação disfuncional com as nossas emoções. Então, assim, nem sempre as emoções ajudam. Às vezes, elas disparam reações que são exageradas e fora do contexto, e aí nós temos também um prejuízo com isso. Uma pessoa que ela é muito reativa a tudo,
ela vai ter problema, porque esse alarme emocional não pode ficar tocando toda hora, senão perde a função e deixa de ser ouvido pelo resto das pessoas. Por outro lado, se a pessoa também tenta controlar demais as suas emoções, ela deixa de ouvir a mensagem que essas emoções estão passando, e aí ela pode cair numa vida que é fria e sem sentido, bem cinza. Então, a questão não é sentir de mais ou de menos emoções. A grande chave é como a gente reage a elas. As emoções, elas envolvem várias coisas. Alterações corporais, sensações físicas, tendência para ação, expressão corporal, interpretação, pensamentos. E quando nós estamos tristes, por exemplo, nós podemos sentir um aperto no peito, uma vontade de chorar, tem pensamentos negativos como as coisas não vão dar certo, ou então eu devia ter feito diferente. E todas essas reações, elas são normais, elas fazem parte de quem nós somos quando nós estamos tristes. Mas nós podemos nos julgar por estar sentindo tristeza, ou então achar que a gente não deveria estar assim, ou por ser uma emoção desconfortável, tentar se livrar dela. E essas são formas negativas de lidar com a tristeza. Por outro lado, eu posso parar e prestar atenção nos motivos da minha tristeza estar presente. Eu posso acolher esse sentimento, refletir sobre o que pode ser feito para lidar com uma situação que está me deixando triste e entender melhor esse contexto vivido. E aí, a emoção é a mesma, só que a reação a ela é que determina se ela me ajuda ou se me atrapalha. Vale lembrar que cada pessoa ela coleciona uma série de gatilhos emocionais ao longo da vida e por isso é importante nós sermos gentis e compreensivos com nós mesmos e também com os outros. A gente precisa entender e reconhecer as nossas emoções e isso é o primeiro passo para a gente aprender a lidar melhor com elas. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia dos esquemas são ótimas ferramentas para ajudar nesse processo, ensinando ali técnicas tanto para gerenciar emoções, como também para mudar padrões de pensamentos que são mais desadaptativos e que mantêm esses estados emocionais mais disfuncionais em nós. Em resumo, sentir emoções é essencial para a gente viver uma vida significativa e plena, e são essas emoções que enriquecem a nossa experiência, que nos conectam com as outras pessoas e que guiam a nossa trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Então, abraçar as nossas emoções ao invés de reprimir é a chave para que a gente tenha um melhor autoconhecimento e também para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Não tem como a gente viver bem se a gente não se relacionar bem com as nossas emoções. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser, eu trago mais vídeos contando sobre a importância de algumas emoções e o jeito de manejar a expressão delas. Comenta aqui que eu trago um vídeo recheado de exemplos para você. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais vídeos assim por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima. Tchau, tchau.